Vamos lá, bom dia caríssimos alunos, tá? Estamos aqui para mais uma aula de Química. Tema de hoje, soluções, tá bom? Então aqui a gente vai ver o seguinte, o que é uma solução? Uma mistura homogênea, tá? Então, toda mistura homogênea é considerada uma solução. E assim, você vai ter as soluções líquidas, né? Exemplo, água mais álcool, né? As ligas metálicas também são soluções, ou seja, uma roda de um pneu que é feita de liga metálica, né? Ali é uma mistura de metais, é um sistema homogêneo, logo é uma solução, tá bom? E os gases, tá? Então essa mistura de gases que nos rodeia também é uma solução, ou seja, eu tenho uma solução gasosa. Beleza? Então esse tema é muito cobrado em exames vestibulares, principalmente no Enem, já caiu muitas questões sobre isso. Beleza? Então, solução é uma mistura homogênea. Beleza? Galera, toda solução ela será constituída por um solvente, que é basicamente a substância que tem a capacidade de dissolver. Geralmente esse solvente é a água, beleza? E um soluto, ou seja, a substância que está em menor quantidade que será dissolvida pelo solvente, né? Então se você pega, por exemplo, coloca sal, NaCl, né? E derrama esse NaCl na água, né? E ocorre a dissolução, ou seja, o NaCl dissocia na água, tá? Formando um sistema homogêneo, você tem uma solução, tá? Então é algo do nosso dia a dia. Prepare um suco, um medicamento que a gente toma, certo? Envolve esse estudo, esse conceito de soluções, beleza? O solvente geralmente é a água, tá bom? Tem outros casos diferentes. E o soluto é aquela substância que está em menor quantidade, tá bom? Mas para esse começo de conversa aqui, a gente vai trabalhar primeiramente dentro de soluções com a solubilidade. Deixa eu anotar aqui para vocês. Solubilidade. Certo? Por exemplo, quando você pega NaCl e derrama na água, tá? Pode ocorrer a dissolução total. Só que à medida que você vai acrescentando mais e mais sal, pode acontecer o seguinte: uma parte do sal se dissolveu, mas uma outra parte não dissolveu. E aí virou o quê? Um corpo de fundo, um precipitado, né? Que é aquela massa que se acumula no fundo do recipiente, certo? Por que isso acontece? Por causa disso aqui, galera, solubilidade. A solubilidade é a cota, ou seja, é a quantidade máxima de soluto que um solvente pode dissolver a uma determinada temperatura. O que isso quer dizer? Que essa solubilidade, ela também depende da temperatura. Então a temperatura vai ser um fator primordial, certo? Na solubilidade de um soluto em um determinado solvente, beleza? Aqui eu vou te dar um exemplo bem simples, que é o próprio NaCl. Tá aqui, ó, NaCl, aonde o coeficiente de solubilidade, que eu vou chamar de CS, seja esse valor aqui, tá bom? Ó, 36 gramas de NaCl para 100 gramas de H2O. Lembrar que o H2O é o solvente. Isso a uma determinada temperatura. Então, no caso aqui, gente, no nosso material, que é o QF2, tá? Fala a 20 graus Celsius. Tá aqui, ó, 20 graus Celsius. Então, o que isso quer dizer? Que a 20 graus Celsius, 100 gramas de água, que é o solvente, dissolve no máximo 36 gramas de NaCl. E isso é o que nós chamamos de CS, coeficiente de solubilidade. É a cota máxima, a quantidade máxima de soluto que um solvente pode dissolver a uma determinada temperatura. Sendo assim, a gente vai poder classificar
essas soluções. Quando ela atinge essa cota máxima, quando ela não atinge, se ela ultrapassar essa cota máxima e assim por diante, tá bom? Ó, por exemplo, certo? Vamos pensar num sistema que tu tem 100 gramas de água, que está nessa temperatura. E aí, galera, você colocou 36 gramas de NaCl, né? E mexeu bem, tá? Ao final do processo, tu vai perceber que o sistema ele é homogêneo, ou seja, todo o sal foi dissolvido. Meus caríssimos, será que nós colocamos a quantidade máxima de sal que essa solução consegue dissolver nessa temperatura? Colocamos, eu falei, colocou-se 36 gramas de NaCl, então tu atingiu a cota máxima. Se você atingiu a cota máxima, tu vai chamar essa solução de saturada. Beleza? Professor, o que é uma solução saturada? É todo o sistema em que o solvente dissolveu a quantidade máxima de soluto possível naquela temperatura. Beleza? Mas, professor Alexandre, eu peguei 37 gramas de NaCl e derramei nos 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Quanto é que vai dissolver? 36 gramas do sal, tá? Então, 36 gramas do sal irá sim dissolver. Professor, mas sobrou 1 grama. E aí, o que acontece? Galera, esse 1 grama que vai sobrar aqui, ó, no caso, ó, 1 grama, ele vai virar isso aqui, ó, precipitado, tá bom? Então, esse precipitado, ele vai afundar, porque esses 100 gramas de água não tem capacidade de dissolver os 37, e sim os 36 gramas. Então, esse 1 grama, ele vai precipitar. Essa solução, ela é saturada ainda? Com certeza, ela é saturada porque ela atingiu a cota máxima, beleza? Mesmo havendo esse precipitado, certo? Beleza? Então cuidado com isso, tá bom? Eu tenho soluções saturadas sem corpo de fundo ou corpo de chão, e eu tenho soluções saturadas com corpo de fundo, beleza? Para mim ter uma solução saturada com corpo de fundo, basta que eu coloque excesso do soluto, tipo, tá aqui o exemplo, né? Coloquei 37 gramas, mais 100 gramas de água a 20 graus Celsius, só dissolve 36. Então, 36 serão dissolvidos e 1 grama não será dissolvido, ok? Vamos voltar aqui, gente, ó. Então, a gente acabou de ver a solução saturada, né? Rapidinho aqui, ó. Solução, de novo, tá? E aí eu vou colocar insaturada, e bem que eu vou colocar super saturada. Como é que funciona isso? Bora lá. Galera, uma solução saturada insaturada, perdão, é uma solução que ainda não atingiu essa cota. Vamos lá de novo com o NaCl, mais uma vez, né? Vamos pegar aqui o NaCl. A gente já sabe o seguinte, né? Que a 20 graus Celsius, né? 100 gramas de água vai dissolver no máximo 36 gramas de sal em NaCl. Então tá aqui, ó, 36 gramas do sal, né? Para 100 gramas de H2O, certo? Vamos supor que a Fernanda, né, uma química, ela pegou, certo? 30 gramas de NaCl e derramou em 100 gramas de água a 20 graus Celsius e mexeu. O NaCl dissolveu totalmente? Dissolveu. Mas eu atingi essa cota de 36 gramas? Não. Eu botei 36. Perdão, eu botei 30. A cota máxima é 36. Então, gente, você vai dizer que essa solução ela é insaturada, porque nós não atingimos a cota, tá bom? Agora, solução supersaturada. Galera, cuidado, tá? Supersaturada é aquela solução em que você vai ultrapassar a cota permitida, tá? Então, nesse caso aqui, não é dissolve 36, coloquei 38.
dissolve 36 ainda. Os 2 gramas em excesso irão afundar. Então isso não é solução supersaturada. A solução supersaturada, para você obter ela, é em laboratório. O que é que você vai fazer? De novo, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui um recipiente, né? Aí ele tem 100 gramas de água. 100 gramas de H2O. Ele está a 20 graus Celsius, a temperatura do sistema, né? Da água. Aí, nós colocamos 37 gramas de NaCl. 37 gramas de NaCl. Quanto vai dissolver? Ó, 36. 36 gramas dissolvidos. Tá aqui, ó. E 1 grama, tá aqui, ó, 1 grama precipitado. Beleza? Precipitado. Só que você pegou esse sistema e aqueceu. Por exemplo, aqueceu a 30 graus Celsius. Se eu aumento a temperatura, eu posso aumentar esse coeficiente de solubilidade, que não vai valer para todas as soluções, porque tem solução que é endotérmica, né, dissolução endotérmica, e tem solução que a dissolução é exotérmica, tá? Nesse caso aqui a gente vai admitir que a dissolução seja endotérmica, então o aumento da temperatura favorece a solubilidade do sal. Então é o seguinte, aumentei a temperatura para 30 graus Celsius, o que é que vai ocorrer? A solubilização total do sal. Então esse 1 grama aqui, ó, que estava como corpo de chão, agora vai estar o quê? Dissolvido. Vamos colocar aqui então, ó, de novo. Eu vou ter aqui, ó, continua sendo 100 gramas de H2O, só que agora eu vou ter isso aqui, ó, 37 gramas de NaCl dissolvidos. Tá bom? Isso a 30 graus Celsius. Então isso aqui é um sistema tá homogêneo, tá? Não tem mais corpo de chão. E aí o químico, a Fernanda, ela vai resfriar esse sistema novamente para 20 graus Celsius. Só que quando ela resfriar para 20 graus Celsius, vamos supor que você não tenha 36 dissolvido, ó, tu tenha 37. Então, nesse momento, você tem uma solução super saturada. Só que tem um detalhezinho. A solução super saturada, ela é instável. Por quê? Porque aquele sistema dissolveu algo a mais do que ele pode. Então, ele é instável. Sendo assim, qualquer perturbação, como agitação ou um grão do próprio sal, por exemplo, vai precipitar o que dissolveu a mais. E aí, galera, ó, tu vai voltar a ter uma solução saturada com corpo de fundo, corpo de chão. Sendo assim, o destino de uma solução super saturada, certo? É findar numa solução saturada com corpo de chão, beleza? E aí a gente acabou de ver rapidinho, certo? Essa classificação para as soluções, ok? Vamos lá, gente, ó, então, concentração de soluções é um tema que gosta de cair muito, despenca mesmo, tá? E aqui a gente vai calcular, por exemplo, a quantidade de soluto que tem numa solução, beleza? Por isso o tema é concentração de soluções. E aí quando você prepara um café, prepara um suco, um medicamento, como já falei para vocês, você vai precisar trabalhar com isso aqui, tá? Indústria química, bioquímica e assim por diante. Medicamentos, né? Medicina, enfermagem, e aí vai, tá bom, galera? Então nesse caso a gente vai, como eu já falei, medir a quantidade de soluto que está no solvente ou na solução, tá bom? São vários os tipos de concentração a serem estudados. Por exemplo, concentração comum, cai muito isso aqui, ó, concentração comum. O que é isso? Nesse caso, você vai calcular qual é a quantidade de soluto, né, que você tem em gramas por volume em litro de solução. Sendo assim, quando você falar de concentração comum, você vai usar essa fórmula química aqui, ó. Concentração é igual a massa do soluto, então eu vou chamar de M1, tá bom?
Só M é massa da solução, M1 massa do soluto e M2 é massa do solvente. Então aqui eu vou pegar massa do soluto e vou dividir pelo volume da solução. Esse volume da solução, ele é em litro. Então nesse caso, ó, o Lzinho aqui, ó. Professor, então qual é a unidade? A unidade para a concentração comum é grama por litro. Tá aqui, ó. Unidade vai ser, ó, grama por litro, beleza? Então aqui é uma maneira de se trabalhar os cálculos que envolvem concentração comum, tá? Então aqui eu tenho C, concentração, M1, massa do soluto e V é volume, tá? E aí, por exemplo, se te der o M1 e o V, calcula a concentração. Se te der o volume e a concentração, calcula a massa do soluto. Gente, e assim por diante, beleza? Um outro tipo de concentração que também gosta de cair muito em exames vestibulares é a molaridade. Vou colocar ela bem aqui para vocês, ó. Molaridade, beleza? Galera, cuidado. O nome mais correto é concentração em quantidade de matéria, tá bom? Concentração em quantidade de matéria que eu chamei de molaridade. Nesse caso, você vai calcular a quantidade de mols do soluto que está presente num certo volume de solução, tá bom? Sendo assim, a molaridade vai usar esse símbolo aqui, ó, é tipo um M grego, ó, com a perninha, tá? Como é que eu calculo molaridade? Molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, ó, em litro, beleza? Então é dessa maneira que você vai agir nesses cálculos, tá? Molaridade é número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. N1 é mol, tá bom? Sendo assim, a unidade para molaridade vai ser o que, professor? Mol por litro, beleza? Vamos mais a fundo ainda? Alexandre, eu já vi outras estruturas de cálculo. Tá diferente dessa? Verdade. É porque esse N1, na verdade, ele é isso aqui, ó. É a massa do soluto, que é grama, dividido pela massa molar do próprio soluto, que é grama por mol. Então, se nós fizermos uma substituição desse dado aqui dentro, molaridade vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, certo? Vezes o volume. A massa do soluto é em grama, a massa molar é grama por mol e o volume vai ser litro, tá bom? Então, molaridade é massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Detalhe, ainda é possível relacionar concentração comum com molaridade, que é isso que a gente vai ver agora. Tá bom? Só dá um break e a gente volta. Vamos voltar, galera. Vamos voltar, tá bom? Ó, por exemplo, a gente vai agora relacionar a concentração comum com a molaridade numa única estrutura. Gosto de cair também em provas, tá? Então, nesse caso aqui é o seguinte. Quem é a concentração comum? M1 sobre V. Quem é a molaridade? M1 dividido por M1 vezes V. O que a gente percebe em comum? Que na estrutura da molaridade, por exemplo, tu tem M1 e tem V. E lá na concentração comum também tem M1 e tem V. Então aqui, ó, na molaridade, onde tem M1 e tem V, tu substitui por C. E aí a estrutura vai ficar assim, ó. Molaridade é igual, certo? A C, tá bom? Porque eu substituí, dividido pela massa molar, né? Deixa eu colocar aqui um M1, tá bom? M1. Nesse caso, certo? Concentração comum vai ser igual a
molaridade vezes a massa molar do soluto, tá bom? Então, com esses dados aqui, você pode relacionar, certo? Concentração comum, molaridade e massa molar. Então, se você tem a molaridade e a massa molar e pede a concentração comum, ó, dá para fazer. Se tu tem a concentração comum, tem a massa molar do soluto, tu pode achar a molaridade, certo? E assim por diante, tá bom? Tem uma outra concentração a ser estudada que é chamada de título, que a gente vai poder até relacionar depois com essa outra fórmula aqui também, tá? Então, nesse caso, tu vai ter o título, que pode ser o título em massa ou título em volume. E nesse caso, tu vai analisar, ver a relação da massa do soluto pela massa do solvente, da solução, tá bom? Massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrar que a massa da solução é soluto mais solvente, beleza? Ou também trabalhar com título em volume, que nesse caso será o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Lembrar que quando eu falo solução, eu tenho o volume do soluto e volume do soluto, tá? Gente, título não tem unidade, beleza? Por que, professor? Porque trabalha com a mesma unidade, então é grama, grama, litro, litro, metro cúbico e assim por diante, beleza? Então, título em massa, título em volume. E aí, a gente pode trabalhar essa relação matemática envolvendo concentração comum, molaridade e o título, tá? E aí a gente vai ver algumas equações, certo? Que estão até na página do material, lá na página 45. E aí eu vou anotar no quadro alguma dessas relações que você pode usar quando for necessário, tá? Então, por exemplo, quais são as relações que nos foram dadas aqui, ó? C igual molaridade vezes massa molar, né? M1 igual 1000 dt, tá? 1000 dt, beleza? Ou C igual molaridade vezes a massa molar igual a d dt, beleza? Eu não falei para vocês, mas a densidade, ela não é uma concentração, tá? Parece muito com a concentração comum, mas a densidade, na verdade, é uma propriedade física, onde você vai relacionar a massa da substância com seu próprio volume. E aí tu vai descobrir a densidade daquele material, tá bom? Por exemplo, a água geralmente tem uma densidade de 1 grama por ml e assim por diante, tá bom? Então aqui é o seguinte, gente, ó. Aqui é uma fórmula matemática para relacionar muitas informações, porque muitas questões são muito contextualizadas, né? Então aqui, por exemplo, o que essa informação quer nos dizer? Que eu posso relacionar molaridade, concentração comum e o título. O título ele é em porcentagem, tá? Então, basicamente, o título é um valor que está compreendido entre 0 e 1. E quando você multiplicar por 100, você o transforma em porcentagem. Na hora de colocar esse título nessa fórmula matemática, você tira de porcentagem, beleza? 40% divide por 100, então vai dar um valor que não é mais 40 e assim por diante. Então, nesse caso, por que aqui tem 1000, aqui não é 100, tá bom, gente? Aqui é 1000, por que aqui tem 1000 e aqui não tem? Bora lá. Se as unidades foram dadas, forem padrões, tipo, usando o volume em litro, por exemplo, tá? Você não precisa usar esse 1000, certo? Seja essa estrutura aqui. E aqui é se as unidades, como por exemplo a densidade, for dada em ml, tá bom? E aí você vai usar, certo? Esse valor 1000. Então aqui é o seguinte, ó, concentração é igual a molaridade vezes a massa molar. Isso quer dizer que dependendo da questão, você vai usar ou C ou molaridade vezes a massa molar, tá? Um ou outro. Aí você vai igualar quem? A 1000 vezes quem? A densidade. Então a densidade vai ser dada na questão, no enunciado,
vezes o título, tá bom? Ou, como falei para vocês, se as unidades forem padronizadas, aí você vai colocar C ou molaridade vezes a massa molar, né? Faltou o BQ1, igual a D, densidade vezes o título. Aqui basicamente é quando a densidade é medida em litro. E aqui é quando a densidade é medida em ml, por exemplo. Tá? E aí a gente acabou de ver essa relação, tá, entre concentração comum, molaridade e até mesmo o título. Tá bom, galera? Certo? Sempre lembrar, gente, ó, que nós temos outras unidades a serem trabalhadas, tá? Outros tipos de concentrações, tá bom? Então, por exemplo, tem a fração molar, né? Aonde você vai relacionar a fração do soluto, né, em mols pela fração da solução em mols, tá? Vocês vão conferir no material, tá bom? Tem também o ppm, né, que é parte por milhão. E aí, nesse caso, tu vai conferir quanto de soluto tem em 1 milhão de partes de solução, beleza? Então, por exemplo, esses combustíveis, né, o diesel, S10, S50, isso quer dizer que S10, para cada 1 milhão de partes do combustível, você vai ter 10 partes de enxofre. S50, para cada 1 milhão de partes do combustível, você vai ter 50 partes do soluto e assim por diante, tá bom? Então sempre lembrar disso, beleza? E as relações que dá para fazer parte por milhão são essas aqui, gente, ó, lá na página 45, tá? Sempre estude com seu material por perto. Então nesse caso aqui, ó, você pode colocar o soluto em miligrama e a solução em quilograma, porque vai dar uma relação de 1 milhão, tá? Então, ppm pode ser miligrama do soluto por quilograma do soluto, beleza? Ou também ppm pode ser miligrama do soluto por litro de solução, tá? Então, cuidado com questões que envolvam ppm, tá? Quando tiver um tempo, a gente vai trabalhar com esse tipo de informação, tá bom? Então, são alguns tipos de concentração muito estudados. Vamos voltar então, né? Diluição de soluções. Gente, cuidado com isso aqui, tá? Diluir é diferente de solubilizar, beleza? Então, o que seria diluição? Diluir, na verdade, é acrescentar solvente, tá? Professor, acrescentar solvente com que intuito? Diminuir a concentração de uma solução, tá? É uma tática, é uma prática muito comum em laboratórios de química, por exemplo, porque você vai ter as soluções estoque, que estão altamente concentradas, e a partir delas eu posso obter soluções de menor concentração. Como? Acrescentando solvente, beleza? E no nosso dia a gente faz isso. É muito comum comprar suco, né, que é muito concentrado, e acrescentar água, solvente, para diminuir a concentração, tá? Então, diluição é acrescentar solvente. Professor Alexandre, então, se eu tenho uma solução inicial que tem uma concentração que é X e eu coloco solvente, a sua concentração vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. E como é que eu vou proceder nesses cálculos? Seguinte maneira, galera, ó. O macete que eu vou te dar é esse daqui, ó. Quando você for trabalhar diluição, tá? Tu vai trabalhar com duas fórmulas químicas. Uma para concentração comum e uma para molaridade. E aí faria o seguinte, quando tu vai ter a situação inicial, aquela situação antes da diluição, antes do acréscimo do solvente, e tu vai ter a solução final, que é aquela após o acréscimo do solvente, tu faz isso aqui, gente, ó. Concentração inicial, volume inicial é igual concentração final, volume final, tá bom? Essa mesma informação vai valer também para molaridade, só substitui, né? Então, molaridade inicial, volume inicial, igual molaridade final,
vezes o volume final, tá? Porque aqui, gente, ó, o que vai acontecer é que esse volume aqui, ó, ele vai ser modificado devido ao acréscimo do solvente. Então, essa concentração aqui, ó, final, ela vai tender a diminuir, tá bom? Então, nesse caso, é só lembrar que o volume final era o volume que você tinha no início, mais o volume que foi adicionado, tá? Professor, eu não entendo como é que funciona. Por exemplo, ó, vamos supor que tem aqui uma solução de NaCl, tá? Então tá aqui, ó, NaCl aquoso. Qual é o volume? É o exemplo, gente, ó. Tu tem aqui, ó, 500 ml de solução. E aí a concentração do NaCl, por exemplo, seja de 1 mol por litro. E aí você, ó, adicionou solvente. Vamos supor que você adicionou aqui 1 litro de água, que vai dar 1000 ml. Então eu adicionei 1000 ml de água. Qual é agora o meu volume final? 1500 ml, tá? Então o meu volume final agora, ele é 1500 ml, tá bom? Por quê? Porque eu vou pegar 500 mais 1000 que vai dar 1500, tá bom? A concentração, ela vai, ó, mudar. E é isso que eu vou calcular. O novo valor da concentração usando esses dados aqui, tá bom? Beleza? Vamos ver agora mistura de soluções. Vamos lá, né? Então, mistura de soluções, tá? Que não é mais diluição, tá? Aqui no caso a gente vai pegar 2 ou mais soluções e vamos misturar em um único recipiente, tá? O detalhe que vocês não podem confundir é que nesse primeiro momento aqui não vai haver reação química. Então, seria o quê? Mistura de soluções, né, sem reação química. Só que eu posso ter mistura com o mesmo tipo de soluto, como eu posso ter mistura com soluto diferente, tá bom? Então, por exemplo, vamos começar bem aqui, ó, mistura de soluções com o mesmo soluto. Ó, mesmo soluto, tá? Então eu vou dar logo um exemplo para vocês, para ver como é que faz as fórmulas. Ó, vamos supor que você tenha uma solução, por exemplo, de NaCl, tá? Aí qual é o volume dela? Por exemplo, 300 ml, tá bom? Qual é a concentração? É um exemplo, né? Vamos colocar bem aqui, ó, 0,10 mol por litro. É a concentração da solução com relação a NaCl. Aí eu tenho uma outra solução do mesmo sal. Bora lá. Vamos colocar aqui 500 ml. Pronto, ó, 500 ml, tá? NaCl. E a concentração seja de 0,50 mol por litro. E aí, galera, você pegou as duas soluções e misturou elas num único recipiente, num novo recipiente. O que é que você tem aqui? Uma mistura de soluções de mesmo soluto. Vai ter reação química aqui? Não. Então, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte: o novo volume, ó, o novo volume vai ser o somatório desses dois aqui, ó. 300 mais 500 vai dar o que, gente, ó? 800 ml. Então, eu faço o seguinte, eu acho melhor que vocês numerem ou usem algo para classificar essas soluções. Por exemplo, vou chamar a primeira solução de A. Vou chamar a próxima de B. E aqui eu vou chamar de solução final. Sendo assim, como seria a maneira mais prática para calcular a nova concentração da solução aqui? Já que eu não sei a nova concentração. Por exemplo, molaridade final, nós não sabemos. Isso aqui é o volume final, ó. Já sabemos. Como aqui agora virou solução A e aqui virou solução B, aqui é o volume de A, ó, volume de A, 300. Concentração de A, ó, 0,10. Aqui vai ser o que, professor?
volume de B, e aqui vai ser o quê? Concentração de B, galera. Então, nesse caso, colocaria assim, ó, molaridade de A vezes o volume de A mais molaridade de B vezes o volume de B igual, ó, a situação final, que no caso seria molaridade final vezes o volume final, tá bom? Então é dessa maneira que você vai proceder. Aqui eu poderia até colocar reticências, porque eu posso ter 3 soluções de mesmo soluto, eu posso ter 4 soluções de mesmo soluto e assim por diante, que vai complicar um pouquinho a nossa vida, tá? Então nesse caso, certo? O volume final obtém como? Somando os volumes de A e de B, tá? Ou de 1 e de 2, como você queira colocar, tá bom? E detalhe, gente, ó, a nova concentração vai ser um valor intermediário entre o 0,10 e o 0,50. Não poderá ser inferior a 0,10, como também não poderá ser superior a 0,50. Esse é o valor intermediário. Cuidado com isso, tá? E se for de solo diferente, sem que haja reação química, vai ser uma mera diluição, tá? Então, se você tiver isso aqui, gente, ó, soluto ou solutos, né? Solutos diferentes, sem que haja reação química, o que você vai fazer é uma mera diluição. Por quê, professor? Porque a solução de um dos solutos tinha volume. A solução do outro soluto também tinha volume. Então, quando você misturou as duas soluções uma na outra, formando um novo sistema, certo? Tu vai ter agora a mistura dos dois sais com um volume novo. E aí esse volume novo vai ser comparado com o volume inicial que você tinha nas soluções. E aí vai ser apenas uma diluição, tá? Então, de novo, quando trabalhar mistura de soluções com solutos diferentes, você tem uma mera diluição. Usa qual fórmula? A da diluição que a gente viu, né, anteriormente. Quando você tiver mistura de soluções de mesmo soluto, use isso aqui, ó, que eu botei molaridade, mas também pode ser calculado, certo, em concentração comum, tá bom? Galera, seguinte, a gente vai encerrar por aqui essa aula, beleza? E aí você vai desenvolver as questões que nós trabalharemos na segunda-feira, tá bom? Então, a aula de hoje serve como um macete para que você possa desenvolver as questões que estão aparecendo na página 46 e na página 47 do nosso material, tá? Eu vou aguardar o envio dessas questões para a conferência, então vocês têm até sexta-feira para me enviar essas questões, mesmo esquema, manda no meu e-mail. Qual é o e-mail? Disciplina de Química epp2020@gmail.com, tá bom? E envie até sexta-feira, dia 18, certo? Às 18 horas. E nós encerramos por aqui. Bom estudo para vocês e também boa atividade, tá? Aguardo a atividade na sexta-feira e a gente vai se ver novamente na segunda-feira, tá bom? Tchau!